Vamos lá, então dentro desse texto de hoje, o nosso tema vai ser vivificados pela cruz. Pode deixar o tema na tela, Adriel. Vivificados pela cruz. Você sabe o que significa vivificado? É alguém que ganhou ou recebeu vida, que foi reanimado ou tornado vivo. Isso é o significado. Então, vamos entender como que a cruz nos tornou vivos em Cristo Jesus. Vai comigo para Gálatas no capítulo 2, verso 15 em diante. Hoje nós vamos do verso 15 ao 21, e aí vamos encerrar esse texto. E espero que hoje eu não fique tossindo tanto quanto na semana passada. Quem esteve com a gente presencialmente semana passada viu que me deu um ataque de tosse. Mas hoje eu estou melhor. Achou aí? Gálatas 2, verso 15 ao 21, vai nos dizer assim: Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é o ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Até aqui, irmãos, vamos traçar aqui uma linha evolutiva entre Paulo e os Gálatas, de uma maneira muito resumida. Paulo, juntamente com Barnabé, faz a sua primeira viagem missionária. Nessa primeira viagem missionária, ele planta igrejas na região da Galácia, ensinando para eles o evangelho de Jesus. Depois, ele recebe a informação de que aqueles crentes estavam sendo perturbados por outros crentes, ensinando que eles não seriam salvos se não cumprissem a circuncisão, se não fossem circuncidados. Diante dessa ameaça, Paulo escreve uma carta, então, aos Gálatas para combater esses falsos ensinos e reafirmar as doutrinas cristãs que ele já tinha ensinado aos Gálatas. Nessa carta, ele começa defendendo que não há outro evangelho, além daquele que ele havia apresentado, e que ele aprendeu esse evangelho por uma revelação do próprio Jesus, não numa sala de aula. Depois, ele conta que foi para Jerusalém apresentar esse evangelho, que já tinha ensinado para eles e estava reforçando, agora reensinando. Foi para Jerusalém apresentar esse evangelho num episódio que a gente chama do Concílio de Jerusalém, porque os crentes de Antioquia também estavam passando pelo mesmo problema que eles. Haviam pessoas querendo impor a circuncisão como requisito de salvação. Na sequência, ele diz então que isso ficou esclarecido e, entre ele e os outros apóstolos, que os gentios não precisariam passar pela circuncisão. Eles só precisariam crer. A justificação pela fé era válida. Na sequência, ele conta que Pedro foi dessa vez para Antioquia e ele precisou confrontá-lo pela hipocrisia. Pedro agiu como hipócrita. Ele acreditava na justificação pela fé e validou isso com Paulo lá em Jerusalém, mas quando chegou na hora de viver, quando chegou na hora do vamos ver, ele simplesmente se ausentou dessa verdade que acreditava e ele se afastou dos gentios porque ficou com medo daqueles irmãos que defendiam a circuncisão quando eles chegaram lá. E por que isso tudo é importante? Porque isso faz parte da linha de raciocínio de Paulo até aqui, onde a gente está seguindo. E você percebe que toda a problemática que Paulo está tratando junto aos Gálatas gira em torno desse ponto principal, a circuncisão como requisito para a salvação. Foi sobre isso que ele falou até agora, foi contra isso que ele combateu até o momento, e num termo mais abrangente, além de a circuncisão como requisito, nós poderíamos falar que Paulo combateu a justificação pelas obras. Esse é o eixo central do problema com os Gálatas. E agora, nesse texto
que lemos hoje, do verso 15 ao 21, nós vamos ver Paulo seguindo esse argumento e combatendo a justificação por obras e reforçando que a justificação não é por obras, não é pela lei, é pela fé, ok? Então ele chegou até aqui, falou que não há outro evangelho, apresentou um problema anterior que já tinha passado para dizer, olha, tudo isso foi para dizer para vocês que a justificação não é por obras, é pela fé em Cristo Jesus. E já de início, ele vai mostrar a razão pela qual a circuncisão não era necessária para salvar nem os crentes de Antioquia, nem os crentes da Galácia e nem nós. E graças a Deus por isso, que a circuncisão não é necessária para a gente. Você já pensou a gente ter que ir lá e passar a faca? Deus livre, melhor nem pensar nisso. Vamos ver o que Paulo nos ensina então. Versículo 15 e 16, ele diz assim, já de início, nós, judeus por natureza e não pecadores, dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo está dizendo para nós mais ou menos assim, olha, apesar de nós termos nascido judeus, de sermos o povo escolhido de Deus e de termos recebido dele a lei, mesmo assim, sabemos que todos, inclusive nós judeus, são aceitos diante de Deus pela fé em Jesus, não pelas obras e nem por cumprir a lei. Por esse motivo, nós também temos crido em Jesus a fim de sermos aceitos por ele, justificados pela fé, e não por fazermos o que a lei manda. Então, Paulo está dando um discurso aqui de que ele se inclui naquilo que ele está defendendo junto aos Gálatas. Nós também somos judeus, e mesmo sendo judeus, mesmo tendo a lei, mesmo tendo os profetas, mesmo sendo o povo escolhido dele, ainda assim nós também nos submetemos à justificação pela fé, pois sabemos que ninguém é salvo pela lei, ninguém é salvo por obras. E esse aqui é o coração do evangelho, irmãos. Somos justificados diante de Deus pela fé em Jesus, não pelas nossas obras. O que salva a mim e a você não é cumprir a lei, não é fazer a circuncisão, não é vir aos cultos todo domingo, não é ter um bom comportamento, mas o que nos salva é a fé, e somente a fé em Cristo Jesus. Esse é o requisito para a nossa salvação, a fé que ele é o verdadeiro Filho de Deus, a fé que ele é o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo, a fé que ele é o Santo Ungido do Senhor que se fez pecado em nosso lugar, a fé que ele foi enviado como unigênito para se tornar o primogênito de muitos irmãos, fé que ele voluntariamente se entregou por nós em sacrifício de amor naquela cruz. Fé que ele morreu em carne, sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E fé que ele vai voltar para cumprir a sua promessa de buscar a sua igreja e que um dia nós estaremos todos juntos na glória com ele. Essa é a fé que eu e você precisamos ter para a salvação. Essa é a fé que nos justifica, irmãos. Não é qualquer fé, não é fé em qualquer coisa. É a fé em Cristo Jesus e na sua obra consumada na cruz. Mas antes que você ache que você pode adquirir essa fé fazendo alguma coisa para se ajudar, como, por exemplo, orando bastante, jejuando todos os dias ou subindo ao monte 3 vezes ao mês, saiba que essa fé não nasce de nós. Essa fé é um dom de Deus que ele nos dá através do seu Espírito Santo. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Inclusive, esse ato de receber a fé que crê, que é um ato exclusivo do Senhor, só crê quem ele escolheu para crer, quem ele derramou do seu Espírito Santo para que cresce. Esse ato de receber essa fé salvífica, que a gente chama, é o que nós, cristãos reformados, entendemos como sendo o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Mas isso é assunto para uma escola bíblica, isso é assunto para outra hora, senão a gente vai gerar uma polêmica aqui.
Mas veja que interessante, como no versículo 16, Paulo vai repetir 3 vezes o mesmo argumento, só que de maneiras diferentes. Ele diz assim, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. 2, pois por obras da lei ninguém será justificado. 3 vezes a mesma ideia, o mesmo argumento, apresentados de maneira diferente. Ou seja, Paulo queria fazer esses caras entenderem de uma vez por todas que a justificação não seria alcançada por eles serem circuncidados, por eles observarem a lei de Moisés, por eles terem um bom comportamento, mas que a justificação era alcançada somente mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ele queria fazer eles entender isso. E de tabela, nós também, né? Então, acho que você aqui já entendeu a aplicação que a palavra está nos ensinando, através desses 2 primeiros versículos. É simples, irmãos. A nossa justificação é somente pela fé. Não somos justificados por nossas obras. Somos justificados pela obra de Cristo. A obra dele nos justifica, as nossas não. As nossas não. Então, não se esqueça disso, para que ninguém ponha sobre você, novamente, o jugo da religiosidade, o fardo da religiosidade, que Jesus já tirou dos seus ombros. Amém? Agora veja, essa palavra justificado, ela é uma palavra muito importante para nós entendermos. No original, ela significa declarar ou pronunciar alguém justo. E ela vai remeter a uma linguagem de tribunal. O senhor Wilson é advogado, né, formado também assim como eu, e ele vai entender nesse sentido o que eu vou dizer. Espero que você também entenda, né? Estou explicando para você entender, mas só peguei o exemplo dele. Ela é uma linguagem de tribunal. No nosso contexto de salvação, ela é usada da seguinte forma: alguém apresentou uma justificativa diante do juiz para que, através dessa justificativa, fôssemos declarados justos, não inocentes, mas justos, e com isso, absolvidos da culpa, que era nossa, e não recebêssemos a condenação que era merecida. Agora vamos para as perguntas básicas aqui. Quem é o juiz? Deus. Quem apresentou a justificativa por nós? Jesus. Qual foi a justificativa que ele apresentou para que nós não fôssemos condenados e sim salvos? Eu paguei a dívida que era deles. Essa é a justificativa de Jesus. Eles não serão mais condenados porque não há mais dívida a ser paga. Eu paguei a dívida. Eu fui condenado na cruz no lugar deles e por isso não há mais débito, não há mais condenação e não há mais morte. Agora eles estão justificados por causa do que eu fiz. Palavras de Jesus, ok? Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho anuncia que Deus nos declara justos não porque cumprimos toda a lei, mas porque Cristo cumpriu a lei na cruz em nosso lugar. É isso, irmãos. Colossenses 2, verso 14, vai nos dizer o seguinte. Pode projetar, Adriel. Colossenses 2, 14. Esse versículo é muito bom para a gente entender o que Cristo fez na cruz em nosso favor. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele o removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, por causa de Cristo e por meio dele, a nossa aceitação e salvação diante de Deus não depende do que fazemos, mas do que Cristo já fez por nós. Por isso, irmãos, a gente reforça tanto que não somos salvos porque nos apresentamos bons diante de Deus. Aquele que era verdadeiramente bom já se apresentou, já pagou a dívida, já cancelou a dívida que era nossa e agora, por causa disso, nós não somos mais condenados. Uma vez salvos em Cristo, salvos para sempre, irmãos. Não há mais dívida, não há mais condenação, não há mais morte, porque Jesus pegou a dívida que era nossa, pagou ela e cravou na cruz. E agora, o que antes dizia para mim e para você, condenado, o que antes dizia para nós, morte eterna, agora aponta para nós e diz, justificados, eternamente salvos em Cristo Jesus. Por causa do que fizemos? Não. Por causa do que Ele fez por nós. Por isso,
Nada do que você faça vai ajudar Deus a te salvar. Nada do que você faça diante do Senhor é capaz de convencê-lo a dizer assim: o Marco está indo tão bem na igreja, ele vem toda semana certinho, querido, vou salvar o Marco. Estou vendo que ele está se dedicando em piada, eu vou salvar o Marco. Não, irmãos. A salvação já foi consumada. Agora, nós não precisamos mais fazer algo para convencer Deus a nos salvar. Deus simplesmente já nos salvou em Cristo Jesus. Agora somos justificados por meio dele. O que precisamos fazer então para alcançar a salvação? Nada. O que precisamos fazer para alcançar a salvação? Nada. Agora, como recebemos a salvação? Mediante a fé em Cristo Jesus. É isso que você tem que entender. Não precisa você fazer nada para convencer Deus a te salvar. Você precisa crer em Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de que Ele já fez o que era necessário por você. E agora você é justificado por causa dessa fé, não por causa das obras. As obras acompanham a sua fé. As obras são reflexo da sua salvação, mas não são a causa dela. Não somos salvos por causa das obras. Somos salvos para as boas obras, não por causa delas. Você entendeu? Amém. Glória a Deus. Essa é a loucura da cruz e o escândalo da graça. Um inocente sendo morto no lugar de pecadores, para que pecadores sejam aceitos diante de Deus, que é santo, sem fazerem nada para merecer isso. A loucura da cruz e o escândalo da graça. Seguindo adiante, nós vemos agora no versículo 17 e 18, Paulo continuando a construção do seu argumento. Vamos ler juntos? Verso 17 e 18. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo eu constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu avancei até o 19 só para fazer um pouco de contexto, ok? Daqui a pouco a gente já vai entender sobre ele. Nesses versículos, Paulo está rejeitando veementemente a afrontosa ideia de que Cristo, de alguma maneira, possa ser responsável ou conivente com o pecado. Só porque agora eles, buscando a justificação pela fé, ainda assim continuavam pecadores. É como se ele estivesse dizendo: olha, então quer dizer que nós, buscando sermos justificados pela fé e não por obras, se nós ainda assim pecamos, quer dizer que o culpado disso é Cristo? Quer dizer que ele é o ministro do pecado, ou seja, alguém que promove o pecado ou que torna o pecado aceitável? Paulo é enfático em rejeitar, de modo nenhum. Não, irmãos, Cristo não pode ser o ministro do pecado porque ele é o Senhor da graça. E a graça não nos deixa à vontade para pecar, mas a graça nos conduz a uma vida de santidade, a uma vida de arrependimento diante do Senhor. Então não, Cristo não é o ministro do pecado, porque ele é o Senhor da graça. E nesse sentido, Paulo vai puxar a responsabilidade toda para ele. Ele vai dizer assim: porque se volto a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo eu constituo o transgressor. Ou seja, se depois de conhecer a graça, depois de entender que eu sou justificado somente pela fé e não por obras, se ainda assim eu volto a confiar na prática das obras da lei para ser aceito por Deus, eu torno inválida a perfeita, suficiente e definitiva obra de Cristo na cruz do Calvário. E eu mesmo sou o transgressor responsável por isso, não Jesus. É isso que Paulo está falando. Ele sim, Jesus não. Então a pergunta que fica aqui para nós é a seguinte: será que eu e você temos edificado novamente as ruínas do pecado que havia sido destruído? Será que temos voltado às práticas dos velhos pecados dos quais Cristo já nos libertou? Se a nossa resposta for sim, irmãos, para essa pergunta, saibamos que a culpa não é de Deus,
que talvez não nos ajudou, não nos livrou da tentação, porque Deus não me livrou da tentação. Não, a culpa e a responsabilidade desses pecados são nossas. Se eu volto a edificar aquilo que já destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Cristo não é o ministro do pecado. Ele não tem responsabilidade pelo pecado e ele também não é conivente com o pecado. Nós somos responsáveis pelos nossos pecados diante de Deus. Porém, a boa notícia, e não dá para ficar só nas más notícias, a boa notícia é que mesmo quando caímos, se verdadeiramente nos arrependemos, Ele continua sendo suficiente para nos perdoar, nos limpar e nos colocar de pé novamente na presença dEle. Isso é a graça, irmãos. Isso é a graça do Senhor. Seguindo adiante, nós chegamos agora aos versículos 19 e 20, onde nós vamos ver Paulo dizendo uma das suas frases mais emblemáticas de toda a Bíblia e, com certeza, uma das mais marcantes de toda a sua jornada ministerial. Ele vai dizer assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que lindas as palavras de Paulo, né, irmãos? Eu acho esse discurso dele maravilhoso. Para mim, soa como uma declaração de amor de Paulo. A declaração de amor de um escravo que foi colocado em liberdade, mas que decidiu não viver mais de acordo com essa liberdade que ganhou, e sim abrir mão da sua nova condição de livre para se submeter novamente a ser escravo de alguém. Mas agora não mais escravo de quem o aprisionou, mas escravo do Senhor que o libertou. E isso tudo, irmãos, só é possível por amor. Por isso que eu disse que isso para mim é uma declaração de amor. É Paulo dizendo, olha, eu sou tão agradecido e eu amo tanto aquele que me libertou, que me colocou livre do pecado, que agora eu me submeto a ser escravo dele. E eu dedico toda a minha vida para ele. Paulo começa nos dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei, irmãos, ela teve um papel muito importante para o povo. Ela revelou os pecados e definiu os padrões. Mas a lei serviu para cooperar com um propósito muito maior, que era apontar para a necessidade de um Salvador. Essa lei, embora tenha sido dada por Deus e ela tenha sido dada para o povo de Deus, ela não tinha poder para justificar ninguém, ela não tinha poder para salvar ninguém. O propósito da lei era revelar o pecado, definir os padrões e apontar para a necessidade de um Salvador. E agora, Paulo está dizendo, agora que esse Salvador esteve no mundo, agora que esse Salvador viveu entre nós, a lei tinha cumprido o seu objetivo, a lei tinha cumprido o seu papel, e Paulo fala que ele morreu para ela, ou seja, a relação de dependência que Paulo tinha com a lei foi rompida por causa da cruz de Cristo. Sendo assim, Paulo já não buscava mais a aceitação diante de Deus pelo cumprimento dos mandamentos, pelo cumprimento da lei, pela circuncisão, sendo ele judeu, mas ele vivia tão somente pela fé em Jesus, que o amou e se entregou por ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está nos ensinando. Mas perceba algo maravilhoso. Paulo mostra que morrer para a lei não era o fim. Paulo diz que morrer para a lei não era o fim da linha, mas era o início de algo novo, era um novo começo. E ele diz que isso significava nascer livre em Cristo, para assim viver de verdade para Deus. E é aqui que entra então a sua famosa frase, que acabamos de ler, que talvez é essa mais conhecida de toda a carta: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A cruz, irmãos, ela não foi um lugar aonde Jesus morreu sozinho, mas a cruz, ela também é o lugar onde o nosso velho homem, o nosso velho eu foi crucificado e morto junto com ele.
Foi a vida que tínhamos, que era dominada pelo pecado, marcada pela escravidão dos nossos prazeres carnais, chegou ao fim naquele madeiro, junto com Jesus. Porque na cruz Deus não apenas perdoou o meu e o seu pecado, mas Ele proferiu uma sentença de morte contra a nossa velha natureza. E a boa notícia, irmãos, é que a nossa história não termina na morte. Se ela terminasse na morte, seria apenas um vazio, mas a segunda parte da frase de Paulo revela a glória do Evangelho. Ele diz, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Ele, mas por eu ter morrido com Ele naquela cruz, por eu estar crucificado com Jesus, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A morte não é o fim, irmãos, a morte é um novo começo. E aqui está, então, essa beleza da troca divina que acontece na cruz. O velho eu morre para que uma nova vida possa começar. A própria vida de Cristo fluindo em nós pelo seu Espírito Santo. Esse é o coração da vida cristã. Fomos vivificados pela cruz. Estávamos mortos em nossos delitos, pecados, transgressões, condenados ao inferno, a uma morte eterna, mas por causa da cruz, por causa do que Cristo fez, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, morreu naquela cruz junto com Ele. E agora, se crermos nessa obra tão maravilhosa dele na cruz, se crermos que somos justificados por causa dessa obra, recebemos uma nova vida. A vida que flui de Cristo. Agora, Cristo, a vida de Cristo flui em nós. E Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. A cruz de Jesus nos deu uma nova vida. Mas não uma vida para eu e você vivermos do jeito que quisermos. Não é uma vida para a gente viver da maneira que bem entender, mas sim, como Paulo disse, para vivermos para Deus. O objetivo da vida que recebemos através da cruz de Jesus é vivermos para Deus, é vivermos para a sua glória, é vivermos para cumprir a sua vontade, não mais a nossa, não mais o que eu quero, não mais o que eu espero, mas assim o que Ele quer e o que Ele espera de mim. E isso muda completamente a maneira como nós encaramos as coisas. Isso muda como encaramos nossas lutas, isso muda como encaramos nossas tentações, e isso muda como nós encaramos as nossas responsabilidades. Porque se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, isso significa que não podemos mais viver de qualquer jeito e fazendo qualquer coisa. Mas nós precisamos viver de um jeito que a vida de Deus, a vida de Cristo que agora flui em nós, faça sentido. Você concorda comigo? Que bom, glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, a pergunta aqui é, estamos vivendo como quem foi crucificado com Cristo ou ainda vivemos como meros descrentes? Sem demonstrar mudança e sem demonstrar nenhum traço do caráter de Jesus naquilo que fazemos. Não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, é a vida dEle que tem que fluir através de mim. É o caráter dEle que eu tenho que resplandecer para o mundo lá fora. Por isso, irmãos, essa pergunta ela é muito forte para nós. Temos vivido como quem foi crucificado ou ainda como meros descrentes, sem demonstrar mudança, sem demonstrar nenhum traço do caráter de Jesus naquilo que fazemos. Se Cristo vive em nós, não há mais espaço para vivermos de qualquer jeito, pois a vida que agora temos vem dele, e se vem dele, é ele quem determina e orienta como eu devo vivê-la. Pastor, mas como é que eu faço para viver essa nova realidade? Como é que eu faço para entrar nisso? Paulo responde isso no final do verso 20. Ele vai nos dizer assim: e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a chave prática, irmãos, dessa parte. Vivemos a nova realidade da vida de Cristo não por esforço, mas por fé. Não é algo que nós conseguimos fazer por nós mesmos, mas é uma ação que Cristo já fez e já consumou na cruz em nosso favor, e que se consuma em nós através da fé. A obra de Cristo já foi consumada, mas para que ela se consume na minha e na sua vida,
nós precisamos crer nessa justificação somente pela fé. Por fim, nós chegamos agora ao versículo 21, que é o último desse do capítulo 2, onde Paulo vai nos dizer o seguinte: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Paulo encerra essa seção da carta com uma frase muito forte. Ele diz assim: se a salvação pudesse acontecer pela lei, seja por obras, pela moralidade, pela tradição religiosa, por mérito humano ou pela circuncisão, então a morte de Cristo teria sido em vão. A morte de Cristo teria sido inútil. E a grande lição aqui é: toda vez que nós tentamos nos tornar aceitos diante de Deus com base em algo que nós mesmos fazemos, como obediência, piedade, tradição ou qualquer coisa nesse sentido, nós estamos, na prática, anulando o valor da cruz. É como se nós disséssemos assim: Cristo morreu em vão, porque eu não sou aceito diante de Deus pelo que Ele fez. Eu sou aceito diante de Deus pelo que eu estou fazendo. Estou sendo aceito diante do Senhor porque tenho orado. Estou sendo aceito diante do Senhor porque tenho ido no culto. Estou sendo aceito diante do Senhor porque eu tenho me comportado muito bem. Não, irmãos, não. Se agimos assim, estamos anulando o valor da cruz. Mas quando nós descansamos na obra consumada de Jesus, reconhecendo que a nossa justificação e salvação acontecem somente mediante a graça, acontece pela graça, mediante a fé, então nós vivemos debaixo da verdadeira liberdade e podemos experimentar essa alegria de uma vida que glorifica ao Senhor. No seu devocional sobre Gálatas, e aí eu já estou me encaminhando para o final, John Piper, ele faz uma reflexão muito linda a respeito dessa questão, onde ele diz o seguinte: à medida que meditamos sobre como a vida cristã deve ser vivida, nosso pensamento mais elevado deve ser: como eu posso magnificar a graça de Deus, ao invés de anulá-la? E ele dá uma resposta que é igualmente maravilhosa à reflexão que ele faz, e que também se aplica a nós. Ele diz assim: Paulo nos ensina como fazer isso. A sua vida não anula a graça de Deus, pois ele a vive pela fé no Filho de Deus. A fé chama toda a atenção para a graça e a magnifica ao invés de anulá-la. É isso, irmãos. A graça, ela não foi um mero detalhe a mais de Deus no seu plano de redenção, mas ela faz parte do coração do Evangelho e é um dos alicerces da nossa fé. É um meio pelo qual Deus abriu um caminho para a reconciliação com Ele. Que caminho é esse? Jesus. Jesus na cruz. Então a cruz não foi um plano alternativo de Deus, mas a cruz foi o único plano que Deus, em sua infinita graça, determinou e estabeleceu desde a eternidade para salvar pecadores. E se confiamos não na graça e na fé, mas nas obras para alcançarmos essa salvação, então nós estamos anulando a graça e invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Não podemos cair nesse erro, irmãos. Por isso que eu te falei que o entendimento dessa mensagem precisa estar muito cravado no seu coração. A justificação do verdadeiro cristão, irmãos, é pela fé, não é por obras. Você não é aceito diante de Deus pelo que você faz. Você faz boas obras porque você já foi aceito diante dele e já teve o seu coração transformado. Que o Senhor nos ajude a não confiarmos em nós mesmos, irmãos, mas somente em Cristo, que nos amou e se entregou por nós. E que Ele nos ajude a vivermos uma vida de fé, onde a graça não é anulada, mas exaltada, e onde a cruz não é desprezada, mas proclamada para a honra e glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Chama a banda aqui comigo novamente, por favor. Hoje nós aprendemos de maneira bem prática isso, que não somos justificados diante de Deus pelas obras, mas somente pela fé e na obra que Ele fez. Agora, para concluirmos, eu quero deixar uma última grande lição para a gente, a partir do texto bíblico que a gente leu hoje. Muitos olham para essa mensagem da justificação somente pela fé e a enxergam de uma maneira errada. Muitos dizem assim: bom,
Se é assim, se somos salvos pelas obras, se não somos salvos pelas obras e somente pela fé, então não importa o que eu faça. Eu posso viver de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, que eu serei salvo mesmo assim. Por outro lado, existem aqueles que acabam caindo no extremo oposto desse pensamento, que é o quê? Tentam construir a sua aceitação diante de Deus unicamente baseada naquilo que fazem e naquilo que apresentam diante do Senhor. Mas esses dois pensamentos estão errados. O primeiro erro é transformar a graça numa desculpa para o pecado, irmãos. Quem pensa dessa maneira, que já que a salvação é somente pela fé e não por obras, e agora então eu posso pecar à vontade, basta eu continuar crendo. Veja que o crer não foi tirado de jogo, eu continuo crendo. Jesus realmente existiu, ele é o Filho de Deus, mas eu posso continuar vivendo de qualquer maneira, que depois basta eu pedir perdão e o Senhor vai me perdoar. E ainda assim eu permanecerei salvo. Quem pensa dessa maneira, irmãos, nunca foi salvo de verdade. Porque aquele que é verdadeiramente salvo no Senhor não detém o seu pensamento na possibilidade de viver pecando, mas ele já foi transformado no seu coração e na sua mente, e agora ele não consegue mais pecar em paz. O pecado continua nos acompanhando até o dia em que nós formos tirados dessa terra, mas ele é um acidente, algo que acontece no meio do percurso, sem que a gente premeditadamente e intencionalmente faça. Aquele que peca intencionalmente e depois pensa assim, é só eu pedir perdão que Deus vai me perdoar, ainda não foi salvo pelo Senhor, ainda não teve o seu coração transformado. O verdadeiro salvo, irmãos, não pensa dessa maneira, não age dessa forma. Romanos 6, verso 1 e 2, aí eu queria que o Adriel projetasse para nós. Ele vai fazer o fechamento desse ponto, ele vai dizer assim, ó, Romanos 6, 1 e 2. O que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que já morremos para ele? Então, quem continua vivendo no pecado ainda não morreu para o pecado. E ainda está muito vivo para si mesmo. Por isso que a gente diz que quem peca intencionalmente, deliberadamente, ainda não foi salvo pelo Senhor. O segundo erro é achar que o meu desempenho é o que me mantém aceito diante de Deus. Nenhum de nós é benquisto diante do Senhor por causa do que fazemos. As nossas obras não têm a capacidade de elevar a nossa condição diante dele. O que nos mantém aceitos diante do Senhor é a obra que Cristo fez, não a que nós fazemos. É o que ele fez por nós, não o que nós fazemos por ele. Romanos 3, 27 e 28, Adriel. Onde fica... Opa, aí. 27 e 28. Romanos 3, 27 e 28. Isso. Onde fica então o orgulho foi totalmente excluído. Por meio de quê? De lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Mais um. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aqui eu encerro, meu irmão, te dizendo que esses dois erros precisam estar muito bem esclarecidos no nosso coração para que nós não caiamos nele. Porque se cairmos, independente de em qual seja, ou o descaso total com a graça, ou a supervalorização das obras, ambos estão anulando a suficiência de Cristo na obra da salvação. Se cairmos nele, estamos anulando a graça de Deus. Então, meu irmão, sola fide, sola gratia e solos Christus. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Esse é o triplo alicerce da nossa salvação. E que eu e você possamos usar as lições desse sermão para verdadeiramente sermos cristãos mais verdadeiros, mais entregues ao Senhor e mais dispostos e cheios das verdades da palavra. Lembrando sempre que, se hoje vivemos, vivemos porque fomos vivificados pela cruz de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante.